segurança alimentar, benefícios e perigos na presença de micro-organismos nos alimentos. Como sabemos, os micro-organismos estão presentes em todo lugar, desde o ambiente externo até a flora intestinal dos animais. Eles possuem relação com todos os seres vivos, podendo ser tanto benéfico quanto causadores de doenças. O vídeo a seguir mostrará alguns exemplos e relatos de micro-organismos que são hoje utilizados para o benefício humano e patógenos, que podem ser encontrados nos alimentos. Podemos definir como micro-organismos benéficos aqueles que auxiliam na produção de alimentos e no cultivo orgânico. Já os agentes patógenos são aqueles que contaminam os alimentos, tendo a capacidade de infectar e causar doenças em um hospedeiro. Evolução das bactérias. Bactérias, vírus e fungos são alguns exemplos de micro-organismos que fazem parte da história da humanidade há milênios, mesmo quando nem fazíamos ideia de sua existência. A produção de pão, vinho, cerveja e queijo é dependente desses seres, o que significa que eles vêm contribuindo para a biotecnologia desde sua origem. Na agricultura, a descoberta, o desenvolvimento e a produção de micro-organismos tem sido um processo cada vez mais valioso e que vem permitindo inovações para o setor. Bactérias patogênicas também podem ser encontradas no cultivo orgânico, sendo elas causadoras de epidemias e surtos ao redor do mundo. A exemplo delas, há a salmonela, que pode ser encontrada principalmente em animais criados em fazendas, como galinhas, vacas e porcos. Assim, as principais fontes de contaminação são os alimentos provenientes desses animais, principalmente quando seus produtos, como carne, ovos, leite e queijo, são consumidos crus ou mal cozidos. Além disso, alimentos armazenados em altas temperaturas também podem favorecer a proliferação dessa bactéria. Apesar de não ser causada por uma bactéria, a toxoplasmose também é outra doença que se dá pela ingestão de alimentos contaminados. A infecção acontece pela ingestão de carne crua, mal cozida ou mal higienizada, provinda de bovinos, ovinos e também pela irrigação do plantio com água contaminada pelo parasita. A listéria é um outro tipo de bactéria que, embora não seja muito observada no Brasil, fez recentemente várias vítimas nos Estados Unidos, através do consumo de melão e maçãs caramelizadas. Nesse caso, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos informou que os melões envolvidos nos surtos provavelmente foram contaminados nas plantações onde foram cultivados ou durante o processo de embalagem do produto. Desde o meio da década de 1990, os brotos crus ou levemente cozidos já foram ligados a mais de 30 surtos bacterianos nos Estados Unidos, principalmente causados por Salmonella e E. coli. E em 2011, quase 4.000 pessoas ficaram doentes e 53 morreram devido a uma intoxicação na Alemanha, cuja causa foi justamente a E. coli em brotos. Bactérias e fungos que podem ajudar no cultivo orgânico. Um dos maiores entraves para a agricultura orgânica é a produção de mudas de hortaliças de qualidade. Como não é possível usar agrotóxicos e nem adubos solúveis, é importante produzir mudas mais resistentes a doenças. Na busca por alternativas que possam ser utilizadas nas lavouras orgânicas, pesquisadores da Embrapa Agrobiologia encontraram nas bactérias do gênero Pseudomonas uma importante aliada. As bacteriocinas são proteínas ou complexos de proteínas que possuem propriedades com fator antimicrobiano contra determinados micro-organismos. Um exemplo é a nisina, que está sendo utilizada na produção de produtos lácteos, como o queijo, tornando possível a inibição de desenvolvimento de esporos de bactérias do gênero Clostridium e de um micro-organismo termorresistente, que deterioram alimentos enlatados, possibilitando maior tempo de vida do leite e seus derivados nas prateleiras. A escaldadura das folhas de cana é uma doença que causa perdas ao setor canavieiro. Causada pela bactéria Xanthomas albinea, a doença apresenta grande potencial destrutivo e pode gerar perdas de até 100%, quando acomete variedades susceptíveis. Nos laboratórios da Embrapa, os pesquisadores estudam o uso de uma proteína, bacteriocina, produzida por outra bactéria muito comum em cana-de-açúcar, a Gluconacetobacter diazotrópicos, com ação antimicrobiana contra X. albinea.
O objetivo é produzir uma formulação para usar direto na planta por meio de pulverização. Alguns dos micro-organismos e substâncias que podem ser úteis no cultivo orgânico são bacteriocinas, como dito antes, fungos Darkseptades e bactérias do gênero Pseudomonas. Os estudos envolvendo essas espécies visam dar origem a novos bioprodutos para a agricultura, seja como promotores de crescimento ou no controle de doenças e pragas agrícolas, além da função de fixar o nitrogênio do ar nas raízes. Algumas bactérias selecionadas têm a capacidade de tornar solúvel o fósforo presente no solo e disponibilizá-lo para o vegetal. Os solos brasileiros são, em sua maioria, muito pobres em nitrogênio e fósforo, e rotineiramente esses fertilizantes juntos representam até mais de 50% do custo da implantação de uma lavoura. O uso de pseudomonas na agricultura não é comum no Brasil e ainda não existe no mercado nacional um produto com essas bactérias. As pseudômonas assustam porque comumente são associadas à infecção hospitalar, mas não é o caso das que estão sendo estudadas, explica a pesquisadora. Norma pretende encaminhar em breve a estirpe promotora de crescimento para registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A partir daí, poderemos ter o primeiro produto à base de pseudômonas no país. Em outros países, como Estados Unidos, Canadá e Argentina, há vários deles, revela a pesquisadora. Como podemos ver, os micro-organismos estão entre nós, presentes em todos os lugares. Com o passar dos séculos, aprendemos a nos beneficiar de alguns deles, e vimos que alguns outros são capazes de causar sérias enfermidades. No entanto, podemos ver também como a utilização de micro-organismos no cultivo pode ser de grande auxílio para a humanidade.